Beleza. Bom, a gente está gravando as aulas, né? Aqui fala de uma permissão jurídica. Espero que todo mundo aqui aceite uma permissão jurídica. Tá aparecendo aqui, tudo certinho. Beleza, então. Tá gravando, eu vou disponibilizar lá, e quem quiser assistir depois já fica tranquilo. É até bom que eu vou começar a aula agora, não tem essa falazada que eu fiquei na cabeça de vocês até nos últimos 12 minutos. Bom, gente, quando a gente fala de desenvolvimento das primeiras civilizações, né? No caso da história, geralmente partimos desse período do chamado Paleolítico, né? Desses primeiros desenvolvimentos do chamado Homo sapiens sapiens, né? Que tem a sua origem aí do Australopiteco e do Neandertal, né? São duas aí subespécies que vêm anteriores a nós, né? Que se desenvolveram nos 26 mil anos antes de Cristo, 30 mil anos antes de Cristo, tá? Bom, isso é mais assunto para antropologia e geralmente vestibular nunca cai isso aí, raramente cai. Então, a gente parte do pressuposto do Homo sapiens sapiens, do início do início do início, né? Então, qual é o contexto desse surgimento que dá aí entre 10 mil a 5 mil anos antes de Cristo, que surge aí nas regiões da América, né, na figura dos nossos indígenas, por exemplo, dos maias, dos astecas, né? Dos africanos. No norte da África, a gente tem, por exemplo, o clássico exemplo do Egito, e no Oriente Médio, a gente tem a Mesopotâmia, um conjunto enorme de civilizações que vai se desenvolvendo, né? Não só isso, mas antes de existir esses grandes impérios, que a gente vai ver daqui a pouco, esses grupos humanos se desenvolveram dentro de um processo histórico. Eles não surgiu simplesmente uma civilização. Concorda comigo, né? Então, antes de tudo, a gente tem que entender que havia, nesses primeiros grupos de Homo sapiens sapiens, a formação de pequenas comunidades, pequenos coletivos de seres humanos, né? Então, o que a gente chama, geralmente, de caçadores-coletores, né? Clássica definição para grupos que geralmente são nômades, né? Então, o que é o grupo nômade? É o grupo que não está enraizado numa terra, tá bom? Então, essa forma de caçadores-coletores já é dentro de uma característica de condições de vida dessas comunidades, dessas pequenas comunidades que vai aí se desenvolvendo. A grande questão é como que essas comunidades se estruturam, como que elas se desenvolvem, né? Dentro das interpretações que vocês têm que ter em mente, é das adaptações ao meio. Como que acontece as adaptações ao meio? Geralmente por meios tecnológicos. Se usa da tecnologia de ferramentas para a sobrevivência. Então, como se adaptar ao meio? Você cria novas ferramentas para se adaptar a esse meio, né? Então, você não usa só da força bruta, que, por exemplo, tinha o Neandertal, né, e o Homo sapiens, né? Depois o Homo sapiens sapiens, ele fica com características anatômicas e fisiológicas diferentes, né? Os seres humanos, eles vão perdendo a força e vão, ao mesmo tempo, fabricando novos instrumentos de sobrevivência, né? Então, foices, facas, paulada, né? Isso tudo se torna instrumentos de força, né? E carrega junto dessa vida nômade, né? Esse nomadismo que se fala aí faz a coesão do grupo, né? Então, o grupo está numa determinada área, ele caça, ele coleta, a hora que essa área deixa de ter esses recursos, ele vai ter que se deslocar, né? Então, ele não está preso à terra. Então, essa é o que a gente chama aí dessas primeiras civilizações não, primeiras comunidades do Paleolítico, desse primeiro momento da pré-história, né? Mas a gente tem um processo histórico que vai entre esses 10 mil a 5 mil anos antes de Cristo, que é a Revolução Agrícola do Neolítico, né? E alguns historiadores gostam dessa terminologia, que é coletividades rurais do Neolítico. Veja bem, comunidades, né, coletividades, desculpa, rurais. Ou seja, há um processo aí de revolução agrícola, de fixação na terra, né? Então, olha bem essa definição que eu coloquei nos slides para vocês. As hordas eram grupos menores da espécie humana, Homo sapiens sapiens, que já carregavam transformações fisiológicas e anatômicas, né? Quais são as principais que geralmente a antropologia colocou para a gente, né? Ficar em pé é uma das grandes evoluções do homem. Por que ficar em pé é uma grande evolução? Alguém pode me responder isso? Alguém sabe? Alguém quiser falar? Porque criaturas bípedes, elas gastam menos energia para se locomover. Aí a gente conseguiu viajar mais longe por causa disso.
Exatamente. Isso é uma característica, Vitor, exatamente. Mas outra característica, além da melhora do dispêndio da energia do corpo, que isso é uma questão importante, a capacidade de usar as mãos. A partir do momento que a pessoa levanta, as mãos estão livres. Se as mãos estão livres, a gente pode usar ferramentas. Então, a capacidade de se erguer deu ao homem as mãos, porque você não precisa estar locomovendo com as mãos mais, além do dispêndio de energia também. Outra característica a gente tem, né? A gente tem até hoje, inclusive, o dente ciso, né? Que era a capacidade do homem de trocar de dente conforme comia carne crua, né? Quando a gente concebe o fogo, a gente não precisa, a gente consegue cozir os alimentos e não precisa mais comer carne crua. Isso para o dente ciso já era uma transformação e tanto. Mas outra transformação também, além da autonomia das mãos, que eu coloco aqui no slide, além do dispêndio de energia, que o Victor falou também, que é importante, a gente tem um desenvolvimento do cérebro também. Então, olha nesse slide, a gente tem um cérebro aí do Neandertal, um cérebro muito mais volumoso, mais pesado, com características bem diferentes do córtex, né, pré-frontal, frontal aqui, né? Estou aqui retomando minhas aulas de biologia do cursinho. E o Homo sapiens sapiens, né? Nós temos o cérebro menor, né? Isso deu características que alguns antropólogos falam da possibilidade de se criar ferramentas. Eu já ouvi falar disso também, já ouvi. Dos Neandertais. E aí a grande questão da possibilidade adaptativa, né? Dentro desse processo evolutivo do Neandertal, que é o nosso parente mais próximo, desenvolvendo para nós, né? Sim, isso de fato acontecia, né? Mas assim, os Neandertais, isso é uma grande questão para a antropologia, eles desenvolveram algumas questões, né? E o que diferencia a gente deles, né? É a capacidade de abstração, né? O cérebro humano ele tem a capacidade de abstrair coisas e formar e criar coisas, né? Essa era uma definição clássica entre Neandertal e Homo sapiens, né? Hoje em dia, os estudos de antropologia mostram que o Neandertal fez arte rupestre, inclusive. Ou seja, ele tinha uma breve capacidade abstrativa aí também, né? Mas olha o que eu coloco no slide, que é uma questão interessante que alguns autores falam sobre isso, né? A criatividade, junto com a força, garante a possibilidade de vida, né? Grupos nômades, a força bruta garante a sobrevivência. Esses grupos de hordas, ou seja, esses grupos que vão se fixando na Terra aos poucos, eles têm que usar a criatividade. Eles têm que deslocar a sua energia para novas ferramentas, né, que eu coloco aqui, né? Esse aumento da força, das habilidades, né? Porque você usa as mãos, fabrica ferramentas, usa essas ferramentas e você aumenta suas habilidades criativas, né? Bom, isso, aqui eu trouxe algumas imagens desse período neolítico, algumas ferramentas que podem ser utilizadas na agricultura. Então, qual é a grande revolução agrícola aqui? O que o período neolítico traz para as civilizações humanas? A criação da agricultura. Exata, essa é a grande revolução humana, a capacidade de se fixar na terra e começar a fazer processos agrícolas, né? Então, além da caça, da pesca, da recolecção, não sei se vocês sabem o que é recolecção. Recolecção é a capacidade do homem pegar raiz no chão, pegar flor, essas coisas. Você coleta coisas da natureza. Entendeu? Recolecção, por exemplo, você pega uma fruta, na natureza é uma recolecção. Que é diferente de agricultura, né? É você produzir em numa larga escala. Tá bom? Então, falando de novo aqui desses conceitos, né, de hordas, desses pequenos coletivos de Homo sapiens, né? Então, são grupos organizados, né, que vão começar a se organizar em torno de um mesmo espaço. Dentro desse espaço, a gente tem, então, que são espaços compartilhados, a gente tem o desenvolvimento aí de costumes, de cultura, né, de santuários, né, condições novas de se socializar. Né? O Homo sapiens sapiens, dentro dessa revolução do Neolítico, que é a invenção da agricultura necessariamente, possibilitou, então, cultivar a terra e trazer entre os membros uma nova socialização. Vamos ver agora como que isso acontece de forma mais clara, né? Então, com a invenção da agricultura, a gente tem esse tipo dela. Qual é o tipo? Cerealífera. Vocês sabem o que é cerealífera?
agricultura do tipo cerealífera? Alguém sabe? É a agricultura que visa produzir cereais. Exatamente, exatamente. Então a gente tem alguns exemplos, né? O milho, o exemplo mais clássico que a gente vê, mas o trigo, são cereais em geral. Milho ficou mais restrito às populações da América, mas o trigo, a cevada, entre outros, feijão, né? Feijão mais na Ásia, arroz também. Então, esse é o tipo cerealífero. Outra questão que entra dentro da invenção da agricultura também é a observação da estação do ano. Então, você tem que entender como funciona o clima. Então, olha o grau de complexidade que vai exigindo desses pequenos grupos, né? Junto com as estações do ano, entra também um aspecto religioso que não fica de lado, que é o culto de deusas, geralmente deusas, no feminino mesmo, não são deuses da fertilidade, mas são deusas. A terra sempre vai ser ligada a essa figura feminina, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas cerâmicas sobre isso. Então a gente já tem, olha só, fixou na terra desenvolvimento de religiões. Alguns autores falam em pseudo-religiões, né? Que ainda não é uma religião escrita, digamos assim. Mas aí depende de autor por autor que vai usar esses termos, tá bom? E aí, dentro da invenção da agricultura, os povos deixam de ser nômades e passam a ser povos sedentários. E esse conceito, gente, é o que pode aparecer, por exemplo, num vestibular. Sedentarização dos povos. Vamos ver como que funciona de forma mais esquemática. Olha só, a gente tem cultivo da terra, então você vai cultivar a terra, vai entender o fenômeno da agricultura, vai entender o fenômeno climático, vai ter uma relação estreita com a terra. Né? Você vai trabalhar para a terra. Quando você consegue fazer isso, cria-se o que a gente chama de excedentes agrícolas. Né? Excedentes agrícolas nada mais é que excedentes produtivos, tá bom? Ou seja, pensa comigo, eu sempre falo, história é raciocínio. Ser nômade não garante uma sobrevivência extensa no mesmo local. E o que garante, então, uma sedentarização é a capacidade de armazenamento de alimentos. Concorda comigo? É uma coisa bem clara. Os excedentes produtivos daquilo que a agricultura dá a esses povos. Né? Então, o armazenamento é uma questão fundamental. Né? Então, o cara não precisa mais levantar 6 da manhã, 5, 4, 3 da manhã para procurar alimento, para caçar um animal. Não que ele vai deixar de fazer isso, a caça ainda continua sendo um aspecto dessas sociedades, mas a agricultura se torna fundamental para o seu desenvolvimento, tá bom? Então a sedentarização, ela só ocorre dentro da revolução agrícola. Ela ocorre dentro de um processo de armazenamento de alimentos dessas comunidades, desses coletivos aí que a gente está conversando aqui, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui, bem nesse finalzinho da sedentarização, está escrito ali que, ora, se esses grupos não precisam mais se preocupar com a caça, já que eles têm alimentos guardado que vai garantir a sua sobrevivência, eles podem tirar sua energia para outras questões, né? Então, a gente vai ter o desenvolvimento aqui da fabricação de cerâmicas, né? A gente vai ter o desenvolvimento da religião, como a gente acabou de ver. A gente vai ter ali, ó, como vocês podem ter visto, bem no finalzinho, urbanização. Olha aí, é o processo que alguns autores falam que é uma revolução urbana, que vai surgir as primeiras cidades da humanidade, tá bom? Eu trouxe daqui a pouquinho, vocês vão ver os slides, daquelas, de uma cidade que os antropólogos falam que é a primeira cidade que construiu no mundo, né, que fica na Turquia. A gente vai ver ela daqui a pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Que coisa é só me chamar aí que eu paro e falo. Bom, essas comunidades, então, garantindo a sua sobrevivência por meio do armazenamento, elas conseguem desenvolver uma religião. Essa religião dita primitiva, muitos aspas nesse primitivo, obviamente, é um tipo de religião que a gente chama de totêmica, ou totemismo, tá bom? Essas duas palavrinhas às vezes aparecem em livros de história, tá bom? Que é um tipo de religião que às vezes é anterior àquele tipo de religião politeísta, que a gente entende, né, da egípcia, da suméria, e por aí vai, né? Religião totêmica, gente, é uma religião estreitamente relacionada com a natureza. Estamos falando de comunidades que estão ligadas à natureza, ligado à terra, ligado aos animais. Quem são esses totens? Né? São animais protetores dessa comunidade. Então, muitas vezes, se elege um animal, né, por exemplo, coruja,
lobo, que se torna um animal protetor dessa tribo ou dessa horda. Tá? Isso era bem recorrente. Então, se encontra muitos objetos totêmicos aqui, dentro dessas primeiras comunidades. Aqui eu trouxe 2 objetos tidos da fertilidade, né? As deusas da fertilidade se desenvolvem também dentro desse panorama da Revolução Agrícola, tá bom? Então, a gente tem esses 2 objetos clássicos, né? Da Vênus, essa daqui é a Vênus. Vênus da Mesopotâmia. A gente também tem esse aspecto de domesticação dos animais, né? E aí, por exemplo, o arado vai ser uma prática de agricultura, né? Você vai domesticar bois, cavalos. No caso aqui dessa imagem, vocês podem ver a domesticação de um cachorro. Também se torna uma prática aliada para o desenvolvimento das sociedades, tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui são novas condições sociais, do nomadismo para o sedentarismo, tá bom? São sociedades aí que vão se desenvolvendo e que dão as condições de existência das primeiras, de fato, civilizações humanas, tá bom? Aqui é tida, entre aspas, essa é uma representação gráfica da Kantlakurk, que está na Turquia, na região norte da Turquia. Alguns falam que essa é uma das primeiras cidades do mundo, né? Então, a gente vê, né? Fixação na terra, urbanização, né? Desenvolvimento religioso, tudo dentro de um mesmo centro. Olha como ela está hoje. Essa virou um sítio arqueológico, obviamente, né? Dizem que é ela, né? Alguns antropólogos confirmam que essa é a cidade. Temos aqui, né, algumas parte doméstica que vai se desenvolvendo. E questão, né, quando vai desenvolvendo parte doméstica, estamos falando então de famílias se constituindo. Como que formam cidades? Uma família gruda com outra família, né? A gente vai ver em história da Grécia nas próximas aulas, né, que a gente chama de genos. Um genos conecta com um genos que forma uma tribo, a tribo vai se conectando com outras tribos, e aí vai surgindo grandes cidades. Então, aqui a gente tem um exemplo. Temos esse corpo aqui também, essa alçada, também está na cidade. São só imagens, só para vocês terem uma ideia desses primeiros desenvolvimentos aqui, sociais. Gente, espera aí só um minuto. Bom, falamos então de um período conhecido aí como Neolítico, que é o desenvolvimento dessas primeiras comunidades. Agora a gente vai entrar, necessariamente, as chamadas sociedades do bronze, ou seja, as primeiras civilizações, que é basicamente um avanço mais extenso dessas comunidades rurais, dessas coletividades rurais, que a gente chamou aí de comunidades do Neolítico, tá bom? Então, aqui, estamos falando de um grau de desenvolvimento mais complexo, de uma relação com a terra e com a agricultura muito mais superior. Não estamos falando de uma agricultura mais básica, tá bom? Então, vocês podem perguntar, professor, onde se desenvolveu essa sociedade do bronze? Aqui a gente tem algumas regiões. Geralmente a gente fala, né, da região do Nilo, né, falando aí geralmente do Egito, mas a gente tem também essas sociedades aí da Mesopotâmia, temos lá os assírios, babilônios, e por aí vai. São várias e vários, os persas, são várias civilizações que estiveram aí nessa região do Oriente Médio, tá bom? Região essa aí que hoje é da Síria, pega o norte aí da Arábia Saudita também, tá bom? E o norte da África com o Egito. Aqui um mapa mais centralizado da Mesopotâmia, para vocês terem uma ideia. Vocês podem observar que a região da Anatólia, do Irã e da Síria é uma região montanhosa, né? E a Mesopotâmia ela se desenvolve, então, entre uma região montanhosa e entre o deserto. E aí vocês podem ver esses canais de águas que a gente fala aí, a gente vai ver daqui a pouco, de sociedades hidráulicas. São essas sociedades hidráulicas que vão estar se desenvolvendo. Alguém tem uma questão, uma pergunta? Se tiver, é só falar. Tudo certo? Então tá. Bom, vocês podem perguntar, professor, quais civilizações, né? Já que é tantas, cita algumas, né? Olha aí. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, fenícios,
hebreus, persas, egípcios e babilônios. E tem muitos outros. Tá bom? Então, gente, não se preocupem em decorar essas civilizações. Não se preocupem com isso. Para vestibular, vocês têm muita coisa para decorar, eu sei disso. Em história, mais ainda. Vocês têm fórmulas de físicas e matemáticas. Então, não se preocupem com isso. Fiquem atentos sempre nessa aula aos conceitos. Então, qual conceito aqui é importante? Sistema de irrigação, tá bom? Sociedades hidráulicas. Ah, professor, então essas sociedades se sobrevivem por causa da água. Não é verdade. Isso é uma meia-verdade, digamos assim. Né? É um breve erro nessa frase, as pessoas acharem que são sociedades que dependem da água, porque todo mundo depende da água. A água, ela é fundamental para a sobrevivência, então a gente não está falando só disso. Então, se você fosse responder isso numa questão aberta, estaria errado, tá bom? Então, estamos falando de sociedades ligadas à terra e ligadas ao rio por meio de sistemas de irrigação. Então, estamos falando aí de um desenvolvimento tecnológico. De novo, a tecnologia colocada aqui para gente, dentro de beiras de rio, né? Então, não caiam também naquela historinha famosa, que geralmente as pessoas contam no ensino fundamental, geralmente relacionada ao Egito, de que há um sistema de cheia, o rio enche e aí ele volta, e aí fica o humus na terra, e por isso só já garante a sobrevivência dessas populações, dessas civilizações. Não é assim, gente. Eles construíam canais, diques, aluviões, então são vários mecanismos tecnológicos mesmo, tá bom? Fiquem atentos nisso, porque isso às vezes engana as pessoas em achar que é só o rio por si só que garante essa sobrevivência. Não é bem assim, tá bom? Tem que ter um estímulo aí para se desenvolver. Então, sobre o sistema de irrigação, olha só o que caiu no Enem em 2017, no Enem de Libras. Para a gente saber que sistema de irrigação não é igual para todos, mas ele tem uma fundamentação igual. Veja bem, o que fala a questão? O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. Então, os rios não são iguais entre si, obviamente. A cheia do Nilo também fertilizava as terras com aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu processo e em suas datas do que o do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidoras. Então, o Tigres e Eufrates na região da Mesopotâmia, do Nilo na região do Egito. Então, dentro das condições tecnológicas, cada civilização teve que se adaptar de uma forma. Tá bom? Isso que a questão está falando mais ou menos. Só que tem um porquê. Então, fala assim, a comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela sua importância para a... Respondem aí. Vou esperar vocês responderem. Se vocês quiserem que volte um texto, é só me avisar. Eu acho que é a letra C. Jonas, letra C, Vitor, letra C. Mais alguém quer responder? Podemos fazer juntos? Nicole, C, beleza. Então vamos lá, vamos por partes. Né? Então ele está perguntando dessa comparação entre as disposições de recursos naturais em questão revela sua importância para a desagregação de redes comerciais. A gente vai debater daqui a pouquinho sobre comércio nas civilizações antigas, mas a questão não está falando de comércio, nem muito menos de desestabilização do comércio. Tá bom? Supressão de mão de obra escrava também está errado. A gente vai ver mais para frente na aula por que também. Mas não está falando disso o texto, inclusive. Está falando de outra coisa. Vamos pular C, obviamente. Multiplicação de religiões monoteístas. Não, até porque são religiões politeístas, estão se desenvolvendo nas beiras dos rios ali. E fragmentação do poder político. Muito menos isso, tá bom? Acabei de falar para vocês, estamos falando aí do desenvolvimento de grandes estados teocráticos. Então, não são fragmentos, não vão se fragmentar assim, do nada. Então, assim, letra C, a expansão da atividade agrícola, tá bom? Então, veja bem, revolução agrícola, surge a agricultura,
há um processo de tecnologia aplicada na terra, mas ela se expande, tá bom? Então, dessas pequenas comunidades se expandem com sistemas de irrigação. Questão tranquila, muito fácil, sem erro. Bom, meus queridos, agora surge um conceito muito importante para a nossa aula de hoje, que é o modo de produção asiático. Essa frase, né, modo de produção asiático, ela aparece como um subtipo, desculpa aqui que abriu meu WhatsApp, aparece como um subtipo de outros modos de produção. Bom, vocês devem lembrar que existe modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção industrial, né? Hoje a gente tem o modo de produção de softwares, entre outras coisas, né? Então, modo de produção é como essas populações estão lidando com aspectos de desenvolvimento econômico, tá bom? Então, quando vocês ouvirem essa frase, ou ouvirem melhor dizendo, ouvirem esse conceito numa prova, sempre lembra que ele está relacionado à antiguidade oriental, beleza? Modo de produção asiático, gente, é antiguidade oriental, tá bom? Ah, professor, aplica para Grécia e Roma? Não, não aplica. A gente vai ver nas próximas aulas que é modo de produção escravista, na Grécia e na Roma. Então, aqui a gente tem um conceito fundamental para a gente desenvolver e entender, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês 6 elementos do modo de produção asiático. Se vocês quiserem anotar e ler esses elementos, que eu acho que é bem importante vocês terem em mente. O primeiro deles é um aumento do nível tecnológico, que a gente já está discutindo aqui. Então, não preciso nem ficar falando repetidamente. A tecnologia de irrigação está aumentando. Se a gente está aumentando a tecnologia sobre a agricultura, a gente está aumentando força produtiva. O que é aumentar a força produtiva? A capacidade de produzir alimentos, de armazenamento. Você aumenta a população, você tem que aumentar forças produtivas para manter essa população. Questão básica aí de economia, todo mundo sabe. Ao mesmo tempo, como as sociedades vão se complexificando, já não são mais coletivos rurais, mas sim civilizações gigantescas, a gente vê uma divisão do trabalho, né? Então, ou seja, alguém fica responsável para a religião, alguém fica responsável para determinadas obras, alguém vai ficar responsável para fazer cerimônias, fabricar cerâmica, fazer monumentos, e por aí vai. Cada um tem uma função social. Essa é a divisão do trabalho. Um segundo não, né? Quarto ponto, melhor dizendo, que é o que geralmente as pessoas mais confundem, gente, que é o que dá a definição clássica, inclusive, de modo de produção asiático, que é a terra, ela tem uso comum, mas ela é controlada pelo Estado. Ah, professor, então a sociedade não tem propriedade privada? Não tem como meios de produção da propriedade privada, né? Então, ou seja, assim, não tem um cara que detém uma larga produção da terra, entendeu? Ele não cria pequenas empresas no Egito Antigo e vai fabricar tijolo, por exemplo. Não, a terra ela é de uso comum, ela é de todos, todos pertencem àquela terra, desde que nascidos naquela localidade. A terra tem uso comum. De onde isso veio? Das hordas, das pequenas comunidades que a gente viu agora há pouco. Essas pequenas comunidades, elas tinham terra comum também. Então vem daí. Não surge do nada. Mas, como a sociedade é muito grande, muito mais complexa, ao mesmo tempo tem que ter um Estado que controla essas sociedades. Então a gente está falando aqui de a terra tem uso comum, mas é controlada pelo Estado, tá bom? Esse Estado é o Estado teocrático. Por exemplo, o faraó. O faraó ele vai controlar toda a terra, mas a terra pertence a todos ao mesmo tempo, tá bom? É um pequeno paradoxo que surge no modo de produção asiático. Outro elemento que a gente coloca com o modo de produção asiático é o clássico, né? A agricultura de irrigação e domesticação de animais, tá bom? Então eu vou passar aqui que a gente já conversou sobre isso. E excedentes agrícolas que eram utilizados em pequenas trocas, tá bom? Trocas muito mais locais e naturais. A gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente na aula, tá bom? Vou voltar aqui, gente. Alguém
Alguém tem alguma dúvida em relação a modo de produção asiático? Se tiverem, falem agora ou falem depois. Não se calem para sempre. Bom, eu não sei se vocês anotaram esses elementos, mas eles são bem importantes, então. Não sei também se ficou claro essa relação do uso comum da terra, mas a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. Beleza. Bom, qual é a denominação que damos para essas civilizações, né? Para esses grandes complexos civilizacionais? Impérios teocráticos de regadio. Nominho meio aí chatinho de decorar, de lembrar, mas olha só, impérios, dada a sua expansão, teocráticos, porque geralmente temos um líder relacionado a uma divindade, né? Isso vai depender de civilização para civilização. Por exemplo, na civilização egípcia, o faraó, ele é um deus, necessariamente, tá bom? Ele é Deus. Ele faz parte de um panteão de deuses. Então, ele é um deus encarnado, vivo. Ele tem essa representação direta. Mas não é para todos. Por exemplo, sumérios, assírios, o rei, né, a gente não vai falar faraó, porque o faraó é só para o Egito, mas o rei, por exemplo, um rei sumério, ele é um representante da divindade, tá bom? Ele está a serviço da divindade, geralmente é um cara que vai escutar a fala dessas divindades e vai reproduzir, né, para os sacerdotes, faz parte de um processo de desenvolvimento da religião dessas sociedades, obviamente. Então tem essas diferenças. Então, império teocrático de regadio. Regadio, obviamente, irrigação. Ou seja, são grandes impérios relacionados a um desenvolvimento religioso e político dentro de uma territorialidade de rios, com sistemas de irrigação. Beleza? Então, olha só essa definição que às vezes aparece em livros didáticos, aparece em livros de história em geral, e pode aparecer até no vestibular. Né? São civilizações expansionistas, ou seja, são civilizações que atacam umas às outras, né? Sobretudo os assírios. Assírios eram povos extremamente guerreiros, geralmente eles faziam a guerra como uma forma de expansão da sua sociedade. Então, são... Pode falar, Igor, pode falar. Levantou a mão. Ou foi sem querer? Igor, quer falar? Não? Ah, não, professor, essa aqui foi sem querer. Ah, tá. Beleza. Acontece, acontece. Então, olha a definição. São impérios expansionistas com a política legitimada pela religião, dependentes de fontes hídricas e canais de irrigação. São sociedades teocráticas porque a religião legitima a autoridade política, ou seja, o faraó só está lá por causa de uma legitimidade religiosa. Bom? A classe sacerdotal e o imperador concentram um grande poder nas decisões políticas e econômicas. Tá bom? Então, por isso, impérios teocráticos de regadios. Então, definição clássica aí de qualquer sociedade que te perguntar sobre antiguidade clássica, todas são impérios teocráticos de regadio. Agora vamos entender como que se equilibra essa sociedade, né? Ora, se a gente está falando que o rei ele tem um poder teocrático, né? Ele tem um poder de divindade, né? O rei ele é a divindade. Então, por exemplo, se um camponês ou um sacerdote ou qualquer outra classe social atenta contra o rei, né? Ou seja, tenta matar o rei, que a gente chama de lesa majestade, né? Ele está praticando uma lesa divindade, inclusive, porque rei é Deus, no caso do Egito, né? Mas mesmo nos sumérios, atentar contra o rei é um atentado contra a própria religião, contra a própria divindade, que protege a sociedade. Então é um dos piores crimes que se pode fazer. Bom, qual é o equilíbrio aqui que funciona? O rei, ele tem poder teocrático de manutenção da fertilidade da terra. Então, por meio da palavra, por meio com as relações com as divindades, né, seja Osíris, Anubis, etc., ele consegue com que os deuses abençoem a terra, e a terra passa a ser fértil. Não só a fertilidade, gente, mas até mesmo em relações de fecundidade. Sim. Por incrível que pareça, gente,
E isso aparece muito nas esculturas egípcias, né, com falos eretos. Isso aparece bastante, né, brincadeira e relações sexuais, porque a relação sexual dentro do Egito Antigo, ela tem essa questão com a divindade. É o próprio faraó permitindo com que a civilização se reproduza e se expandindo, tá bom? Então, o rei, ele dá para os seus súditos, para seus povos, digamos assim, para os seus camponeses e outras classes, ele dá a fertilidade da terra e a fecundidade da vida. Ou seja, duas grandes bênçãos para a sobrevivência, né, digamos assim. E como que o camponês vai reproduzir, vai recompensar o rei, o faraó e os sacerdotes? Pela mão de obra. Então, lembra que eu falei que a terra é de todos, mas quem manda é o rei? Os camponeses trabalham para essa terra, né? A terra não é necessariamente deles, ao mesmo tempo que é. Os camponeses vão compensar, então, essa troca sobrenatural do rei com essas obras hidráulicas. E aí você pode me perguntar, como que era, então, essa relação de trabalho? Aí aqui eu coloco para vocês. Logo, né, o trabalho no modo de produção asiático é compulsório, gente. Não é escravo. Então, esses camponeses que, por exemplo, colocaram de pé as pirâmides do Egito, não fizeram por escravidão. Fizeram por trabalho compulsório, de uma relação com o próprio poder religioso, com o poder teocrático. Você pode me perguntar, então não teve escravos fazendo? Até teve, mas os escravos geralmente são escravos de guerra. Então, assim, não é a base da sociedade, não é a escravidão. A gente vai ver que na Grécia, na Roma, até na sociedade moderna, foi a base escravocrata. Mas aqui a gente está falando de compulsória, tá bom? Então, o tipo de trabalho, compulsório. Se o vestibular te perguntar isso, já fiquem atentos. O tipo de trabalho que se desenvolveu na Antiguidade Oriental é compulsório, tá bom? Então, uma servidão que prende o camponês à terra. Algo bem parecido que vai ter no feudalismo, que a gente vai ver mais nas próximas aulas, tá bom? Aí eu coloquei para vocês que o trabalho escravo não constitui a base de desenvolvimento material da sociedade, tá bom? Ela só existia aí em casos de guerra. Ficou clara essa relação entre faraó e camponês, por exemplo? Espero que sim. Como que se mantinha, então, essa relação? Ora, a gente tem que ter dois poderes aí que mantêm essa relação harmoniosa, porque tudo pode cair pelo chão, de uma hora para outra, né? Então, tem que existir legislação que fale o que os camponeses têm que fazer, né? E fale o que o rei deve distribuir para esses camponeses, para haver uma certa harmonia nessas sociedades. A gente está falando, então, da passagem do direito consuetudinário para as leis escritas. Alguém sabe o que é direito consuetudinário? Em poucas palavras. Se quiser escrever, alguém sabe o que é isso? Conceito que pode aparecer em prova. Ninguém arrisca? Bom, gente, direito consuetudinário nada mais é que direito oral, baseado na oralidade, por meio dos costumes. Então, consuetudinário significa isso. Tá bom? Então, a passagem da administração dessas civilizações teocráticas de oralidade para leis escritas dá uma certa estabilidade para elas. Pensa comigo. Ué, se você tem lei escrita, você sabe onde olhar que está escrito o que você tem que fazer. É muito mais prático. As sociedades funcionam bem melhor em bases jurídicas escritas, como a gente é, inclusive. Né? Eu trouxe o exemplo aqui do Código de Hammurabi, né? Vocês já devem ter visto na Mesopotâmia, né? O olho por olho, dente por dente. Algo aí que aparece, às vezes, em livros, mas nem é tão importante a gente saber. Vocês têm que saber mais essa relação que a administração jurídica de um império tem que ter com a sua população, tá bom? Então, deixar muito claro as responsabilidades de cada um. Falando em responsabilidade de cada um, a gente está falando também de uma divisão social desses grandes impérios. Qual é a divisão social desses impérios? São sociedades estamentais, ou seja, dividido em estamentos.
Temos o faraó, temos os sacerdotes, temos os comerciantes, temos os camponeses. No caso aqui das sociedades de império teocrático, estamos falando então de mobilidade social bem restrita. Não é fácil um camponês se tornar um sacerdote, por exemplo. É muito raro isso acontecer. Ou um sacerdote virar um faraó. Também não era algo recorrente. Por isso que a gente fala mobilidade restrita. Mas ela acontece de vez em quando. Não é impossível não, tá bom? Quais são os critérios de divisão, então, dessas sociedades? Geralmente são critérios de nascimento. Então, se você nasce numa grande família de faraós, faraó você será. Se você nasce de uma família de sacerdotes, é porque Deus quis que você nascesse numa sociedade de sacerdotes e você vai exercer seu cargo dentro do seu estamento. E também a divisão de territorialidade, né? Então, se você nasce numa determinada região, você vai estar assumindo alguma casta ou algum estamento. No caso aqui da sociedade egípcia, a gente pode analisar que a gente tem o faraó no topo, dentro daquela relação que a gente viu agora de poder religioso. A gente tem nobres, geralmente são famílias ligadas à família do faraó. A gente tem os escribas, que eu acabei de falar para vocês, que fazem essas leis. A gente tem os sacerdotes, que garantem também uma relação com as divindades, né? Temos militares, comerciantes e artesãos, e temos os camponeses e escravos, tá bom? Então, os escravos aí bem mais restritos, como eu falei para vocês. Tá? Cuidado para não confundir isso. Isso é uma grande diferença que a gente vai ver nas próximas aulas, viu? Antiguidade oriental, modo de produção asiático é trabalho compulsório. Quando a gente for falar de antiguidade ocidental, ou seja, Grécia e Roma, a gente vai estar falando de trabalho escravo, modo de produção escravista, tá bom? Muitas vezes, pessoas que não tinham condições de pagar os impostos viravam escravos, né? Aqui não acontecia isso. Se você não tinha condições de pagar os seus impostos, você não virava escravo. Agora vamos pensar aqui comigo. Eu trouxe essa frase, essa pequena frase de um historiador que chama Pierre Lévesque. Ele escreveu um livro que chama As Primeiras Civilizações. E ele traz um argumento interessante, porque Enem tem adorado repensar algumas questões de história, tá bom? Tudo que a gente viu aqui parece que essas sociedades são muito compactuadas, são muito seguras de si mesmas e não tem contradições nenhuma, né? Parece que não vai ruir, né? Parece que tudo é tudo muito concreto. Mas não é bem assim, né? O historiador aqui, no caso, Pierre Lévesque, ele vai mostrar que, olha, o sistema despódico e o modo de produção asiático mostram que o funcionamento da ideologia justificadora, o que é a ideologia justificadora aqui? No caso, é a religião, tá bom? Não é suficientemente operativo para ocultar as muito poderosas contradições entre massas superexploradas e uma elite funcional que vive dessa exploração, nem para limitar as ambições dos agentes ou sacerdotes que revoltam contra o poder, nem as cobiças dos príncipes vizinhos, ou seja, ataque de outras civilizações. Ao mesmo tempo que o próprio déspota que é o faraó, é vítima do seu próprio imperialismo. Na tentativa de se expandir o império, muitas vezes você encontra outras civilizações mais fortes ainda, e elas decaem. Um exemplo clássico que a gente tem disso na história é os ataques, quando a Suméria tenta atacar os assírios. E os assírios retribuem esse ataque de forma muito mais forte. E aí decai todo o Império da Suméria. Esse é um grande exemplo que a gente tem. Mas mesmo o Egito, né, também foi vítima desse imperialismo, né, esse desenvolvimento do império que acaba caindo por terra. Ou seja, o que ele está mostrando nesse pequeno texto aqui? Que só a religião teocrática ali, só esse poder teocrático, não mantém a sociedade coesamente. Existe revolta de camponeses. Existe corrupção, muitas vezes, dentro do próprio sacerdócio. Existe a própria cobiça de príncipes vizinhos querendo atacar o seu império. Ou seja, a qualquer momento, um império teocrático de regadio ele pode ir para o chão e acabar. Isso é bem normal de acontecer. Bom, por que eu estou mostrando esse pequeno texto para vocês? Enem, gente, está adorando trabalhar a ideia de revolta dentro de sociedades, tá bom? Então, por exemplo, o que tem caído muito? Revolta de escravos, né? Na América Portuguesa, isso tem caído bastante. Então, por que não trazermos aqui essa questão sobre revoltas e desmanchamentos aí de desmembramentos de reinos? Isso pode acontecer.
Olha essa questãozinha que eu achei muito boa mesmo, caiu na Unesp, 2013, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar ela. Fala assim: na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientemente para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados, compulsórios. Beleza? Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar. Resolve aí. Quem quiser ir respondendo, vai escrevendo, falando aí pra gente. Questãozinha boa, fácil de confundir. Voto sim. Opa. Fala lá, na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Ou seja, o que a região palaciana, a região ali dos sacerdotes, das grandes famílias, da nobreza, o que eles colocavam de agricultura ali para eles não dava esse sustento, eles tinham que fazer outras formas, ou seja, pela exploração. Né? Aí fala assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população, das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Aí a questão direciona a gente no texto. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar. Então, é uma questão sobre trabalho. E aí, gente? Alguma ideia? Acho que é a letra D. Mais alguém? Beleza, vamos resolver então. Letra A. Internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, cevada e sésamo. Obviamente que não, né, gente? Isso se aplica a outras situações históricas, de fato. Utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado, bovino e caprino. Uma coisa não condiz nem com a outra, né? Por que prisioneiros de guerra, artesãos e pastores vai ser a base de um trabalho de uma grande civilização? Não condiz aqui também. Escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico como escravista. Eu já falei aqui 1000 vezes que o sistema econômico é asiático, do tipo compulsório, tá bom? Então não tem a ver com escravidão. Servidão por dívidas, que provocava submissão total pelo resto da vida dos devedores aos credores. Isso aí, gente, é uma definição de sociedade grega, não mesopotâmia e nem egípcia. Não havia, como eu disse anteriormente, servidão por dívidas. Isso era algo inexistente nesse tipo de sociedade. Então, olha a letra E. Obrigação de prestar serviço devida por toda a população livre nas obras realizadas pelo rei, como templos e muralhas. É o que acontecia, de fato. Né? A gente vê aí toda uma população obrigatoriamente ligada à terra, a prestar esse serviço a essa terra, que inclusive é dela. Ela presta esse serviço de forma livre, mas ao mesmo tempo ligada a essa terra. Tá bom? Então, esses templos e muralhas que ele está falando aqui, por exemplo, a própria pirâmide do Egito. Foi basicamente um faraó mandando uma população livre, camponesa, ligada a essa terra, obrigados a prestar esse serviço. Então, mata a questão... Não, deixa eu ver. Exatamente, Iris, exatamente. Não tem essa dívida eterna, não faz muito jus à palavra. Né? Muitas vezes, quando a gente fala servidão por dívida e a dívida é eterna, em sociedades gregas, é porque às vezes era muito difícil pagar essa dívida, aí ficava eterno.
Mas mesmo assim não se aplica no caso da Antiguidade Oriental. Então, onde está a resposta de cara? Obrigação de prestar serviço, ou seja, trabalho compulsório, tá bom? Trabalho forçado mesmo, mas não escravista. Por favor, não confundam. Vamos passar então rapidamente, a aula já está quase terminando, em questões de economia, né? Se vocês quiserem aí ter no caderno de vocês, ou depois aí, se vocês tiverem essa anotação, até os slides, só para vocês terem então essa dimensão de economia, o que se desenvolve nessa antiguidade oriental. Clássico do clássico, como vocês já viram pela aula inteira, é a agricultura de irrigação, que é os mecanismos hidráulicos, isso vai aumentar os excedentes agrícolas. Quando você aumenta o excedente agrícola, você consegue alimentar essa população e os meios de produção ficam mais sólidos. Tá bom? Tranquilo, a gente já viu isso na aula, mas fica aí para a gente ter uma noção. Agora, outra questão que eu falei para vocês que eu ia voltar, que é a de pequenas trocas comerciais, locais e naturais. O que é troca natural? Conceito base de economia. Né? Troca natural, gente, é uma mercadoria pela outra. Obviamente, por isso natural. Ah, professor, então o uso de moeda existia? Existia de forma muito restrita. Egito, então, mais restrito ainda. As trocas, geralmente, como que faziam trocas comerciais no Egito Antigo? Expedições militares que iam para outras localidades levavam seus artefatos, seus elementos, a tudo aquilo que armazenava e precisava fabricar. Tô precisando de tijolo, tô precisando de outra coisa. Aí vai, pega e troca, entendeu? Troca, sei lá, cevada por tijolo. São trocas naturais e muito localizadas que eu coloquei ali. Qual é a exceção? De todas as civilizações, existe uma exceção, que é a civilização persa, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, o rei Dário I, que é um rei persa famoso, ele vai criar um sistema monetário na Pérsia, vai criar também um sistema de estradas na região do Oriente Médio e vai fazer trocas comerciais por meio monetário, tá bom? Então, a Pérsia é a grande exceção, tá bom? Em relação a trocas locais, a grande exceção vai ser os fenícios. Né? Se vocês lembram dos fenícios, eram civilizações navegadoras. Então, eles fizeram comércio por meio naval. Então, são só duas exceções, para vocês terem em mente. Mesmo assim, em vestibular, geralmente aparece pequenas trocas comerciais de cunho local, natural. Moeda, uso restrito. Ah, qual a exceção? Persa, que usou moedas. Comércio um pouco mais global, fenícios. Então, isso aí é só as duas exceções para vocês terem uma ideia. Bom, aspectos culturais, gente, eu acho que fica claro aqui para a gente tem uma noção muito clara de desenvolvimento tecnológico, a gente tem noções claras aí, como diz, né, a nossa cultura ocidental já colocou a goela abaixo, né, o quanto as civilizações egípcias, sumérias, têm uma expansão aí com os valores matemáticos, valores filosóficos, astronômicos e por aí vai. Né? Isso é muito claro. Mas mais do que isso, esse aspecto do conhecimento, né? Eu vou passar com essa parte um pouco mais rápido, porque a gente vai ter aula de Egito Antigo, especificamente, mas também a gente tem as condições materiais desenvolvidas, esses grandes templos, né? Então, aqui as pirâmides do Egito é o clássico do clássico, para a gente ter uma ideia do tamanho, né? Da expansão desses impérios, né? A gente tem também o desenvolvimento da escrita, né? No caso aqui dos egípcios, né? Temos aqui se eu não me engano, é o Osíris, esse aqui. Não sei se é o Anubis ou Osíris. Que é um chacal, viu, gente? Isso não é um gato, é um chacal. É um cachorro do deserto. Mas o desenvolvimento da escrita, por exemplo, né, o desenvolvimento dos escribas, isso é algo novo na cultura ocidental não oriental. Inclusive, a cultura oriental, ela surge com a escrita primeiro do que a cultura ocidental. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente tende a colocar o Ocidente como muito maior do que o Oriente, mas não. A escrita foi desenvolvida primeiro no Oriente Médio. A gente tem os processos de mumificação também, né? Que é um processo cultural complexo, que exige conhecimentos médicos complexos também. Aqui a gente tem a mumificação. Tem outras questões que as pessoas falam, não sei se já ouviram falar disso, às vezes eu já vi gente falando disso também, mas
A capacidade que os egípcios tinham, os romanos também vão fazer isso, que é utilizar a urina como forma de compostagem, né? Por que urina? Porque tem nitrogênio, né? A urina humana tem nitrogênio, você usa esse nitrogênio como forma de adubação e acaba utilizando em agricultura, entre outras questões. Usavam, inclusive, na pele, no rosto, jogavam urina no rosto, assim, porque o nitrogênio ajudava a limpar o rosto. Isso de fato acontecia, não é invenção histórica, não. Se vocês verem por aí em algum lugar, TikToks da vida, falando disso, às vezes aparece, né? Esse povo gosta de contar curiosidades históricas. Mas, enfim, isso acontecia. O nitrogênio, lógico que eles não sabiam o que era nitrogênio, né, gente? Convenhamos. Mas eles sabiam que a urina, por praticidade, né, por tentativa e erro, tinha uma função ali. Tem os zigurates também. Os zigurates aqui são para o caso da Mesopotâmia. São desenvolvidos aí pelos assírios, sumérios. São templos, mas não só templos, tá bom? Diferente das pirâmides do Egito, que são geralmente sarcófagos, os zigurates eles têm uma característica de armazenamento de alimento também, tá bom? Também tem cerimônias, rituais. Alguns também servem para enterrar reis e sacerdotes, tá bom? Zigurates aí também é um clássico. Esses monumentos existem por toda a região ali da Síria. Eu vou falar pouco disso, até porque a aula já está acabando, mas o tipo de religião que a gente coloca para essa antiguidade oriental é o politeísmo antropozoomórfico, né? Você mistura, então, essas características humanas com os animais, que são as grandes divindades. Né? Esse politeísmo, então, esse cultivo de diferentes tipos de deuses, né? Esses deuses, cada um tem a sua narrativa específica, né? A gente pode trabalhar na aula que vem as narrativas dos egípcios, né? Então, se contam literalmente histórias, né? Da forma mesmo que a gente já ouviu falar dos deuses gregos, né? Zeus e suas amantes, né? Por aí vai, são grandes narrativas contadas, né? Contadas por quem? Geralmente os sacerdotes e os escribas, que vai montando um texto religioso de narrativas mitológicas, tá bom? Então, isso acaba passando e aparecendo no vestibular também, tá bom? Mas a gente vai ver na próxima aula com mais centralidade essa questão religiosa no Egito Antigo. Alguém tem alguma questão? Alguma questão? Deixa eu fechar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém tem algum comentário sobre a aula? Quer mudar alguma coisa? Se vocês acharem muito conteudista ou muito razoável, críticas, qualquer coisa, vocês podem me falar aqui ou no privado ou em qualquer momento. Ou não falar também, sem obrigação. Mas, como eu disse para vocês, gente, agora falando de uma forma geral sobre as aulas, e vocês devem ter notado, eu gosto de trabalhar mais com os conceitos históricos, porque é isso que o vestibular vai cobrar de vocês. Não se atentem a nomes e mais nomes, e datas e mais datas. Não precisa. Precisa se você tiver curiosidade histórica, se você quiser também ter um pouquinho mais de profundidade. Óbvio que não é ruim para você. Mas eu sei que vocês têm 1000 matérias para fazer, 1000 coisas para fazer na vida de vocês, muito trabalho. Então, eu acho muito mais prático a gente discutir os conceitos e fazer exercícios juntos, tá bom? Acho que funciona melhor assim. Fica mais claro para todos. Beleza, gente? Podemos nos despedir? Prazer conhecer todos e todas. Espero que a gente tenha um bom ano. Não vou sumir, agora eu tô enxergando. Uhul. Então, tô firme agora com vocês. E detalhe, eu dou aula de sociologia também, viu? Semana que vem, vamos começar a sociologia. Vocês tiveram uma aula, 2, com aquele rapaz lá, eu esqueci o nome dele. Então, vamos conversar sobre sociologia também. Aula que semana que vem é muito bom chegar. É importante, muito importante. Nossa Senhora, meu Deus. Saiu, o outro professor de sociologia saiu. Ele caiu fora. Aí eu peguei, ano passado, para quem tá aqui e é novo, ano passado eu fui professor de sociologia, gente. Pode ficar tranquilo que eu sei onde eu tô pisando, não vou fazer merda. Então pode ficar tranquilo. Sociologia vai rolar, espero que vocês gostem também. Então até semana que vem. Semana que vem vai ser aula comigo de novo, história geral, porque a Carol concedeu a aula dela para mim, porque eu tô hiper atrasado. E nos vemos lá. Tá bom, gente? Prazer. Qualquer coisa, manda mensagem no privado. Qualquer coisa, eu tô aí. Tô lá no grupo do cursinho também. Só chamar. Abraço.